E aí, gente, é Enem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, né? Que é uma série, uma playlist que eu quero fazer sobre neurociência e comportamento em animais. Então a gente vai falar tanto de primatas quanto de é, tubarões, seres aquáticos, mamíferos, enfim, diferentes tipos de animais. Analisar também a parte do comportamento deles, mas também a parte neuroanatômica, esse tipo de coisa. Então eu queria começar com um que eu fiquei interessado recentemente depois de ver um vídeo nesse tema, né? Dos corvos, né? Corvos são as aves mais inteligentes do reino animal. Então a gente vai ver ao longo desse vídeo o porquê parece que os corvos têm uma inteligência que se assemelha até a dos primatas. E eu vou explicar porquê. Não é porque o cérebro dele é grande ou algo do tipo, mas na verdade por questões do próprio jeito que eles aprenderam, do jeito que eles aprendem a lidar com problemas, que é diferente de outros animais, né? Uma coisa importante a se falar, né? Que tem até a tese que eu vou deixar na descrição também da Herculano Rosel, de que o tamanho do cérebro não importa nem a quantidade de neurônios para o animal ser inteligente, mas são outras coisas talvez que fazem o animal ser mais inteligente, que não sejam relacionadas a isso. Enfim. Então, o primeiro paper é da Royal Society, né? Que eles estudaram aí um tipo de corvo chamado New Caledonian, que eles testaram aí, fizeram algumas tarefas com ele pra ver a sua capacidade motora e tal. E nesse caso, a tarefa, né, eles deixaram tipo um pedaço meio que, tipo um graveto, e ele tinha que dobrar pra conseguir pôr ali no buraco, pra conseguir a recompensa, por exemplo. Então, o corvo por si mesmo, ele tinha que aprender a dobrar esse graveto para conseguir o objetivo, né? Então, isso mostra que eles são capazes aí de fazer suas... Nesse caso, é uma coisa simples, né? Mas de conseguir aprender a usar ferramentas de uma forma que seja útil para eles, né? Não, nem todos conseguem, todos os corvos, mas no geral teve bons resultados aí. Tem também isso daqui, não é criando somente, não é criando ferramentas também, é mais usando também com o mesmo objetivo. Nesse caso, eles tinham que usar também um graveto ali. Nesse caso, para conseguir essas duas gaiolas estavam separadas, eles tinham que usar o graveto para conseguir pegar comida, no caso. Então, tinha que pegar o graveto e usar isso para conseguir o alimento, né? E tem até um vídeo desse daqui que eu posso deixar na descrição também, pra vocês verem o vídeo deles fazendo esse tipo de coisa. E eles viram que, no geral, nesse primeiro experimento eles fizeram dois, né? A maioria dos corvos conseguiu pegar o graveto, né? Em determinados blocos do 1 até o 7. Então, por exemplo, Glipsy, Icarus, Luigi, Joker, Colin, Lucy e Ruby. A Lucy e a Ruby, no começo, parece que eles não pegaram o palitinho pra fazer isso, mas no geral, tanto o Gipsy, Icarus, o Duke e Joker e Colin foram bem desde o começo, né? Com a Lucy e o Ruby agindo só no bloco 5, né, pra pegar o palito e conseguir resolver o desafio, né. Então, no geral, como que... Por que eles parecem fazer coisas que até são tão complexas para outros animais, né? Outras aves também. E teve até uma sugestão de que corvos são até de outros estudos também falando sobre como eles talvez sejam tão inteligentes até como crianças de 5 a 7 anos, né? Tentando resolver as mesmas tarefas que eles, não essas especificamente, mas tentando resolver as mesmas tarefas que eles tiveram o mesmo resultado, mais ou menos. Então eles são animais bem inteligentes. Aqui foi uma comparação na Nature sobre
um experimento que eles fizeram da capacidade de memória associativa de curto prazo. A gente chama isso de working memory. Working memory é uma memória que você usa em curto prazo. Por exemplo, se eu falar 7 palavras, cachorro, gato, rato, faca e coelho, talvez você consiga decorar todas as que eu falei. Mas se eu falar 20, 40 muito rápido, provavelmente você não vai conseguir decorar a ordem e as que eu falei, porque simplesmente eu falei muito rápido e obviamente você não vai conseguir pegar tudo de uma vez. Isso é working memory, é a capacidade que você tem de armazenar na sua memória algo e lembrar depois. Então, vamos supor que você consegue armazenar 7 números de uma vez e conseguir lembrar em curto prazo. Mas talvez 20, 30 seja um pouco mais dificuldade. Então, o working memory tem um limite. É a sua memória ao vivo, de certa forma. É bem semelhante, de certa forma, uma analogia com a memória RAM do computador, né? A memória que você está usando continuamente no computador para abrir programas e tal. Que também tem um limite. Mas, enfim. Então, eles fizeram um teste assim. Você tem aqui o corvo. Você tem ali, tem um negócio vendo o olhar deles aqui, né? Nesse 120 graus aqui, 180 graus. Nesse caso a visão deles só vai até 120. E eles têm que ver aqui essa tela e tem que meio que bicar aqui os quadradinhos, o que mudou nos quadradinhos. Então a gente tem esses quadradinhos aqui. Aí depois de um segundo vai fazer uma mudança. Tipo, fica aqui só por 0,8 segundos. Depois de um segundo faz uma mudança. E eles têm que saber qual que mudou. Nesse caso só mudou o laranja. Então eles têm que entender cor e tem que entender visualmente a diferença entre os bloquinhos para saber o que é o que. O que faz sentido, né? Porque se eles não conseguissem diferenciar coisas, como que eles conseguiriam achar corpos para comer? No caso que o corvo normalmente pega a sua carcaça morta, né? Enfim, tem até um vídeo ali nesse vídeo que me inspirou sobre isso, mostrando como eles se meio que juntam com lobos, porque como lobos às vezes comem matam o animal, às vezes eles depois se juntam com o lobo para depois pegar a carcaça do que ele deixa, né? Então o lobo nem ataca eles, deixa meio que tipo ele deixa os restos, o lobo deixa os restos pros corvos, né? Um vídeo mostrando sobre esse tema, né? Vou deixar na descrição. Então eles são bem inteligentes, nesse caso eles precisam disso para associar as coisas diferentes. E eles compararam esse mesmo teste com o resultado de macacos também, de primatas no mesmo teste, né? E no geral, o primeiro aqui, o segundo é a porcentagem de resultados corretos, né, que eles acertaram, de 100% aqui até 50%. Esse é um block exploit, né, que você tem aqui esse traço no meio, como se fosse a média do escopo geral dos resultados deles, enfim, esse traço no meio. E aqui seria o mínimo, aqui seria o máximo, mais ou menos assim, no geral. Tipo, muitos deles chegando a quase 100% em geral, outros não, enfim. Com relação ao número de itens pra você decorar, né? Com 2 foi extremamente fácil, com 5 fica mais difícil, né? A reação deles com o número de itens foi bem maior, com 5. E aqui a percepção deles foi no geral igual, mas obviamente com 5 ficou mais difícil para eles. E aqui a comparação com primatas e os corvos, né? A capacidade deles ao longo do número de itens, né? Com 2 é um pouco mais fácil, depois fica mais difícil. E dá pra ver que a capacidade dos corvos foi maior até 4 itens, e com 5 ele passou só um pouquinho. Obviamente o número de corvos e primatas que usaram são baixos. Talvez se usassem, sei lá, 30, 40, 100, talvez o resultado seria diferente. Isso é uma suposição apenas, né? Mas, no geral, é isso. Aqui é meio que entropia de Shannon,
relacionada a esses resultados, né? Mas enfim, não é tão importante. Então agora vamos pro cérebro desses animais, né? Então o cérebro de corvos por dentro, né? Esse paper vai mostrar. Então ali nessa parte aqui da esquerda a gente tem o cérebro deles bem pequenininho, né? Uma coisa importante é o brain to body ratio, que é a divisão do tamanho do cérebro dividido pela massa corporal, e que vai dar o ratio relacionado a esses dois, né? E alguns pesquisadores no passado acreditavam que isso era importante para saber a inteligência do animal. Mas hoje a gente vê que não é extremamente importante. Não é nem o número de neurônios, nem o tamanho do cérebro que importa. Nem o body to size ratio que importa tanto para inteligência, né? São outras coisas que a gente talvez não saiba como funciona. Aqui um eletro... é um intro... não lembro o nome. É um EEG aqui, mostrando os sinais, os spikes aqui dos sinais deles. Aqui a mesma coisa. Aqui as ações potenciais desses spikes ao longo do tempo. E aqui as seções do cérebro dele, né? Tem aqui não está escrito, né? Mas na próxima aqui, por exemplo, aqui hipotálamos. Aqui é uma parte importante também que a gente vai ver depois, que é a parte mais importante para a visão. Mas enfim. Eles, nesse paper eles associaram, não foi a working memory que testaram, mas a memória associativa. Então, com relacionado a um som, eles tinham um som era relacionado a azul e o outro a vermelho. Então eles tinham que, através desse som, saber qual que é qual. Eles tinham que decorar. Esse daqui é o som para azul, esse daqui é o som para vermelho. Então eles tinham que decorar isso daí, associar o som com o toque. O que faz muito sentido, né? Imagina se um predador tá atacando ele tem que saber se é um som de leão, se é um som de um tigre, tá perto. Enfim, eles não comem corvos, mas vamos supor que qualquer tipo de predador é importante isso. Então aqui é a atividade neural dessas tarefas, né? No vermelho e no azul, no geral é bem... não é tão parecido, né? Mas enfim. E eles ressaltam, né, que esse NCL, que é o Nidopallium caudolaterate, seria importante na visão, né, nas questões associativas relacionadas à visão, que a gente vai ver posteriormente, que é uma parte ali do cérebro, que a gente vai ver agora. Então esse paper ele também mostra um pouco do cérebro, é um paper da Nova Zelândia. Também aqui eles mostram o cérebro do corvo. Aqui a gente tem na parte CDI o diencéphalon, entocéphalon. Aqui o ECHI e o hipocampus, que a gente também tem. A gente tem aqui o nidopallium, mesopallium, o hemiomesopallium e o nidopallium N. Esse STC é o striatopallidal complex, e nesse caso também é relacionado à visão. Então, várias coisas aqui, provavelmente hipocampus junto com esse daqui relacionado a tanto processamento de visão e memória ao mesmo tempo, né? Memória associativa. E aqui são os resultados deles relacionados a o mesopallium to body ratio. Então eles pegaram o tamanho do mesopallium deles, que é essa área aqui, e tentaram associar ela com o tamanho dela relacionado ao corpo dos animais, né? E em várias espécies, como o Garrulus glandarius, corone, enfim, e ver a relação do corpo, do peso do mesopallium no volume, né, com o corpo. E eles viram que em corvos que eram mais inteligentes parecia ser maior o mesopallium. Essa foi a conclusão deles. Embora, como eu disse antes, essa até é de 2010, né? Mas hoje em dia a gente pensa mais que o tamanho não é documento no cérebro, né? Mas enfim, é uma tese antiga. Outra tese aqui relacionada a reconhecimento de faces nesses bichos, né? De humanos, né? Então aqui é um PET scan, que é um tipo de escaneamento do cérebro. Nesse caso, mostrando aí o tálamo, por exemplo, desse sistema.
tálamos, que é muito importante em diversas áreas do cérebro humano também, pra visão também, pra consciência, pelo menos pra você estar consciente, né, embora ela não seja o que produz a consciência em si. E eles aplicaram anestesia nele aqui, né, atacando o tálamos pra analisar o cérebro deles. Então aqui eles viram a resposta a diferentes estímulos faciais. Então eles pegaram esse pássaro do mato, do mundo selvagem, são cérebros de laboratório, mostraram faces que eram de raiva e faces que não eram de raiva, e as duas, e viram resultados usando PET scan aqui, usando uma forma de ver atividade cerebral, né? Então essas partes em vermelho e laranja são onde tem atividade, quando tem uma face que está sendo de ameaça, né? Tipo um predador da vida. E aqui relacionado a uma face que não é um de predador. E dá pra ver que no geral, quando é um predador, principalmente esses daqui ativa bastante tanto do lado esquerdo e direito aqui. No outro só nesse que fica aqui, o mesopálio e hipocampus parece. Mas enfim, no geral eles tentaram mostrar qual partes são relacionadas a esses estímulos faciais. E no geral eles concluíram que os corvos eles conseguem diferenciar os seres humanos, tipo, lembrar da face de seres humanos, para lembrar, por exemplo, se é alguém um potencial um predador ou não, ou alguém de boa. Então eles conseguem lembrar. Isso é importante também, né? Imagina se ele não lembra como é um leão, se ele é ameaçador não, ou outro tipo de ave que coma corvo, sei lá, enfim. Ele tem que saber diferenciar também outros tipos de animais. Lobos que ele conhece, de repente. Ele tem que saber essa associação, e ela era óbvia, talvez, mas eles mostraram como isso acontece na prática. Então, no geral, foi isso. Mais um vídeo aí mostrando alguns corvos. Pombas ali também no fundo. Então, no geral, a conclusão que a gente tem disso, né? Eu mostrei poucos papers, na verdade tem bastante coisa nesse assunto. Eu mostrei os principais aí, que mostram como corvos são bem inteligentes, mais do que o normal, até em um teste específico foi melhor até do que primatas, embora talvez no geral a gente teria que fazer outros tipos de testes para ver se isso realmente é verdade. Tem essa associação que eles são quase, tem a inteligência de uma criança pequena de 5 até 7 anos em algumas tarefas que eles fazem. Então eles são realmente animais inteligentes no geral. Claro que mais pesquisa tem que ser feita para ver se analisar melhor essa inteligência deles, para saber se eles são realmente as aves mais inteligentes. De repente a gente acha uma ave diferente aí que tem uma capacidade maior. Isso mostra que a inteligência não é exclusiva só dos mamíferos, e que outros seres, não importa o tamanho do cérebro nem do corpo, o que importa é a capacidade de ser inteligente de cada animal, né? E parece que o corvo é um dos que mais tem capacidade de ser inteligente, se treinado ou não. Aprender com outros corvos também, questões sociais também é importante dele aprender com outros corvos como fazer as coisas, enfim. Era isso, até o próximo vídeo.